Olá a todos e bem-vindos de volta para mais um vídeo de hoje. Então, uma conversa rápida sobre a SoFi porque as ações continuam caindo. Que horror! Recebi um comentário dizendo que o custo de oportunidade desse papel é outra coisa. É, um baita custo de oportunidade, né? Subiu 221% nos últimos 12 meses e no acumulado do ano já subiu 78,2%. Bem, o custo de oportunidade. Olha isso, nos últimos 3 anos, 391%. Que horror, né? Desempenho horrível, custo de oportunidade. É, com certeza. Então, agora, como você pode ver, a SoFi está passando por uma queda de 17%. Agora, a coisa boa é que ela tocou a média móvel de 50 dias e até se recuperou um pouco. Nós não rompemos, não ficamos abaixo dela e não fechamos a semana abaixo dela. Então, isso é bom. Agora, o que eu quero te mostrar é o seguinte: nós temos aqui uma queda de 17%. Há alguns motivos para isso que vamos explicar neste vídeo. Então, se voltarmos, podemos ver que lá em julho também tivemos uma queda de 12 a 13% antes da divulgação dos resultados financeiros. Claro, desde o fundo daquela queda, a ação subiu 26% e em certo momento chegou a subir, bem, 60%. Indo ainda mais longe, chegamos aqui em maio. Tivemos quase uma queda de 13% também. Depois tivemos uma queda de 37%. Isso foi, claro, no final de março e durante toda a semana da libertação. Claro, desde então a ação teve um desempenho extremamente bom, certo? Saímos de 9 dólares, 8,70, até chegar a 30 dólares, agora 25, 26. Mas podemos ir além. Veja isto, 17 de dezembro de 2020, antes tivemos uma queda de 20, 21% até meados de janeiro, mais ou menos. Então, não é a primeira vez que estamos vendo quedas nas ações da SoFi. Mas quando você olha de longe, quem se importa? Cada queda foi uma oportunidade de compra. Por quê? Primeiro, a ação se recuperou, voltou ao nível anterior e até subiu mais. Em segundo lugar, o negócio só fica cada vez melhor, o que eles mostram pra gente a cada trimestre. O último trimestre foi mais uma vez recorde em todos os aspectos. Receita líquida e EBITDA ajustados, receita por taxas, crescimento de membros e produtos, além de projeção 2025 elevada pela administração, um guidance. Espero que a administração aumente o guidance novamente. E eu vou te mostrar o porquê. Então, primeiro, tivemos essa nota da BTIG sobre a Upstart, certo? Esses números horríveis aqui derrubaram a Upstart, derrubaram a SoFi e os outros players de fintech. Depois tivemos essa postagem do relacionamento com investidores da SoFi para o Bread Stock Market Nerd, que aumentou com um investimento orientado por dados, como nosso CEO Anthony Noto disse na conferência do Goldman Sachs no início de setembro. Após agosto, o crédito também tem bom desempenho. E assim, não vimos nenhuma mudança ali, reflexo da nossa capacidade consistentemente forte de análise de crédito. Então tivemos o mesmo BTIG fazendo uma correção, na verdade, uma grande correção. Porque os números que eles estão nos dando aqui estão bem longe dos números que eles nos deram alguns dias antes. Isso custou bilhões de dólares em perdas de valor de mercado por causa dessa nota. Então desculpa. Para a sua informação, estávamos errados sobre os números. Aqui estão os dados reais que parecem um pouco melhores. Mas tudo bem, isso é o que aconteceu. E como mostrei para vocês no vídeo anterior, se voltarmos e ouvirmos a conferência dos analistas e ouvirmos os comentários da diretoria, vemos isso repetidas vezes. Permanece confiante na perspectiva de crédito e crescimento, graças à abordagem disciplinada, motor comprovado de análise de crédito e capacidade de ampliar originações com parceiros estáveis. Isso permanece inalterado. Bem, isso continuou porque tivemos essa informação divulgada mais recentemente. Dados da IPT divulgados hoje mostram forte queda nos empréstimos pessoais da SoFi. Isso, somado ao relatório da Fitch de ontem sobre problemas de crédito, pressiona as ações. Dados da IPT divulgados hoje mostram que o volume de empréstimos pessoais em agosto caiu 22%. Isso indicaria que eles estão recuando, talvez devido aos problemas de crédito que esta pessoa aqui destacou. Alguns disseram que esta pessoa está vendida em SoFi já faz um tempo. Ok, o problema com essa postagem é que ela não diz quando está com queda de 22%.
é mês a mês, trimestre a trimestre, ano a ano, isso é algo importante. Bem, felizmente para nós as pessoas fornecem os dados. Então isso foi postado no X por Chris do Data Driven Investing. E como você pode ver, sim, é uma queda sequencial. Então você poderia dizer que a sazonalidade aqui, porque o crescimento ano a ano ainda está muito bom, certo? Ainda está muito bom. Vamos ler o post do Chris aqui. Como esperado, os pessimistas da SoFi destacaram apenas o lado negativo de dados bastante positivos. Os dados indicam que em agosto os números caíram 22% em relação a julho. No entanto, eles deixaram de mencionar que ainda está 41% acima em relação ao ano passado. E em julho e agosto juntos, houve um crescimento de 59% ano a ano, em comparação com julho e agosto de 2024. Houve um erro de digitação. O correto é 2024, um crescimento anual de 59% para todo o terceiro trimestre seria de 7,78 bilhões de dólares em originação de empréstimos pessoais e representaria um crescimento trimestral de 11,6% em relação ao segundo trimestre. O objetivo de destacar uma queda de 22% em um mês foi para alimentar o medo de uma desaceleração nos negócios. Os dados gerais mostram exatamente o contrário. Os dados não mostram setembro, então não estou extrapolando para chegar aos 7,78 bilhões de dólares, portanto, veja isso com cautela. Aliás, a precisão dos testes históricos da IPData parece muito boa. Os dados deles parecem muito confiáveis, o que é ótimo já que são tão otimistas. Claro, quando você começa a apostar esse tipo de coisa, caiu 22%, justamente para garantir que sua agenda receba mais atenção. Mas ao enganar os outros também, você perde todo o crédito, certo? Porque se essa pessoa aqui tivesse dito caiu 22% no mês de agosto, então sequencialmente só caiu, mas ainda está 41% acima do ano passado. Então, tudo bem, isso teria sido tranquilo. Mas ele ou ela, não sei, propositalmente não disse mês a mês. Mas é claro, eles sabem mais, né? Eles nos contam a verdade. E Anthony Noto e a administração da SoFi, que tem sido consistentemente conservadores, sempre superando as expectativas, são eles que mentem. São eles que não fazem ideia do que está acontecendo agora. Claro. Seguindo em frente, como já mostrei, vemos no último trimestre o desempenho consistente de crédito. Você pode dizer que já falei isso e repito o que disse no outro vídeo. Empréstimo estudantil, baixas contábeis líquidas, há uma explicação para isso bem aqui. Além disso, as inadimplências acima de 90 dias, se olharmos o desempenho, também melhoraram de um trimestre para o outro. Analisando as metas que estabeleceram e considerando as taxas de crescimento do lucro por ação, olhamos para frente. Nós sabemos que as metas deles para 2026 em diante estão acima de 20 e 25%. Mesmo assim, o mercado não acredita que eles atinjam o ponto médio de 67 centavos por ação em 2026. Mas tudo bem, isso é uma história para outro dia, o que, aliás, significa que eles vão crescer o lucro por ação aproximadamente 100% em 2025 e 100%, se não mais, em 2026. Mas olha, preço-lucro alto, né? Preço-lucro alto para a empresa que já vai dobrar lucros por 2 anos seguidos? Muito bom, né? Enfim, eles disseram o seguinte: a empresa estabeleceu uma meta de pelo menos 30% de crescimento de membros e pelo menos 30% de crescimento de produtos. Alcançar essas metas mostra que mais pessoas usam mais serviços, gerando mais receita. Vou conversar com Amir sobre o PayPal, mas também sobre a SoFi, já que ele fez uma nota de análise muito boa sobre a empresa. E ele destaca uma coisa que precisa mudar na SoFi, que é a quantidade de produtos por membro, que está estagnada há um bom tempo. Então, o futuro da SoFi, claro, é bastante promissor. Eles acabaram de lançar opções de nível 1. Eles vão lançar criptomoedas. Novamente, eles estão, claro, lançando, não lançando, mas intensificando o SoFi Plus. O SoFi Plus exemplifica bem o efeito flywheel em ação. Então, 90% dos novos membros já são clientes existentes, ou seja, é principalmente um upsell para a base atual deles. 75% adotam um produto adicional após se inscreverem, o que valida a estratégia de Super App. Embora Super App, quero dizer, esse termo tem sido usado bastante.
Ainda estamos longe de ser um super app como aqueles da Ásia ou do Sudeste Asiático. Então, se olharmos para as projeções atuais, a diretoria nos disse que espera uma receita líquida ajustada de 3 bilhões 375 milhões de dólares, representando um crescimento de 30% ano a ano, o que, claro, foi revisado para cima. Além disso, o crescimento de membros de pelo menos 3 milhões ou aproximadamente 30% em relação aos níveis de 2024. Lembre-se, começamos o ano com 2,8 milhões e dissemos que isso é muito, muito baixo porque não fazia nenhum sentido. Então, já estamos em pelo menos 3 milhões. A orientação atualizada para o ano fiscal de 25 também é baixa. Por que isso? Primeiro trimestre, 770 milhões. Segundo trimestre, 858 milhões. Isso significa que você está me dizendo que a Sophie só vai conseguir gerar 874 milhões de dólares no terceiro e quarto trimestre, certo? Sem crescimento do terceiro para o quarto trimestre. Isso não faz nenhum sentido para mim. Não faz nenhum sentido para mim. Então eu realmente acho que esses números vão ser revisados para cima. Aliás, se você olhar aqui para o lucro por ação diluído, 24,15 centavos, ano fiscal de 25 aproximadamente 31 centavos. Eu não ficaria surpreso se esse número acabasse sendo ainda maior. Mas, novamente, olhando para a receita líquida ajustada do ano, eu realmente acho que isso vai ser muito, muito fácil de superar. Então, sim, nas próximas semanas, em 28 de outubro, acredito eu, antes do mercado abrir, o mesmo vale para o PayPal. Provavelmente vamos ver um duplo resultado acima do esperado e mais uma revisão para cima da projeção. Então, para quem está surtando agora, a SoFi caiu 17%. Ok, e daí? E daí? Eu acredito plenamente que a Sophie é uma empresa que vai valer 100 bilhões de dólares no futuro. Eu não comprei mais ações da Sophie há um tempo, mas vendo que agora ela se recuperou, tocou a média móvel de 50 dias só pela análise técnica, sim, está 17% mais barata do que estava no final de setembro. Ainda é uma empresa muito boa, só que 17% mais barata. Sim, talvez eu comece a acumular mais ações, mesmo já sendo uma posição bem grande para mim. Mas é uma empresa muito, muito boa. Uma empresa com um histórico incrível, com uma ótima gestão e muitos ventos favoráveis. Então não, eu não estou surtando. Você também não deveria surtar. O desempenho tem sido incrível até agora no último ano, neste ano, nos últimos 3 anos, como você pode ver claramente. E mesmo se você olhar para os últimos 5 anos, subiu 140%, vamos lá. Custo de oportunidade, uma ova. Enfim, 31 bilhões de dólares aqui. Eu não vou falar com você sobre vamos para 40 a 100 cripto essa inclusão no SP, aquele anúncio de 10 bilhões de dólares em plataforma de empréstimos. Não, eu não vou fazer hype de nada. Inclusão no S&P 500 sim, isso vai acontecer com o tempo. O negócio de cripto será relançado provavelmente no quarto trimestre. Ok, um novo acordo de plataforma de empréstimos deve acontecer. Será amanhã, semana que vem ou no próximo trimestre? Não sei. Eu não sei. Eu não me importo porque não é uma questão de saber se vai acontecer. É só uma questão de quando. E eu estou aqui com a Sophie para o longo prazo. Então ainda estou extremamente otimista em relação à empresa. Só porque a ação tem tido um desempenho extremamente bom nos últimos meses e trimestres, não significa que esta seja a reta final. Muito longe disso. Como eu disse, realmente acho que esta é uma empresa a caminho de valer 100 bilhões de dólares, se não mais, e agora estamos em 31 bilhões de dólares. Então é isso da minha parte neste vídeo. Espero que todos vocês tenham um ótimo final de semana pela frente. Tchau!